Pode sorrir que o Mundo Odonto está começando. Eu sou o Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia, que ao meu lado está meu pai, Dr. Marco. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Estamos aqui em mais um episódio aqui do Mundo Odonto. Hoje estaremos trazendo aqui duas mulheres, né? Que o pessoal estava hateando a gente lá na internet, falando que a gente só trazia homem, que era o clube do Bolinha. Não é. Nós trazemos aqui hoje duas profissionais para falar sobre gestão, sobre marketing. Queria agradecer. Vou chamar pelo apelido que eu conheço da época da faculdade, Carmin e Massanana. Muito obrigado por estarem aqui, valeu. Gente, vamos lá. É assim, a gente começa aqui sempre falando o seguinte: como é que a odontologia entrou na vida de vocês, né? Cada uma vai responder. Vamos fazer assim, Carminha e depois a Márcia fala assim: como é que você conheceu a odontologia? Como é que a odontologia foi apresentada a você? Então, quando eu tinha 6 anos, eu passei por um acidente e aí tive umas avulsões traumáticas, né, num estacionamento de um clube que meu pai jogava. E aí dali para frente, de 6 anos para frente, né, passei por vários profissionais e fiquei na minha cabeça assim: a partir de agora eu vou ser dentista porque eu vou salvar os dentes do mundo, das pessoas, porque eu tinha tido... Você é a heroína dos dentinhos. É, isso aí. Então, isso surgiu assim, eu desde criança, eu tinha até uma boneca que é muito antiga, né, não vou falar o nome para entregar, que eu botava a boneca e eu pegava o apontador como se fosse o adaptador, o saca-broca, enfim. Eu ia criando ali, e aí a odontologia entrou na minha vida assim, com uma proposta de um dia eu poder salvar o dente das pessoas. Não tem dentista nenhum na tua família? Não tem nenhum, não tem dentista nenhum. Legal. Nenhum. Então foi desde a infância que você já se viu ali naquela produção. Com 6 anos, exatamente. Tá, e aí depois você foi fazer faculdade de odontologia. Aí fala assim, fala como é que foi a tua trajetória profissional, depois você entrou para a faculdade, pra gente saber também. Então, enquanto eu fazia faculdade, eu fazia faculdade o dia inteiro, né? Eu sou de Campo Grande, nascida e criada, né? Hoje eu moro em Duque de Caxias. Eu fazia faculdade o dia inteiro e dava aula, que eu era professora da Prefeitura do Rio. E aí a minha trajetória foi estudar o dia inteiro, ser da prefeitura, depois eu consegui, já com a formação... Você fez curso normal? Fiz. Curso normal, tá. Curso normal, exatamente. Aí eu tinha passado num concurso, né? Enquanto eu fazia faculdade, eu dava aula à noite, voltava, aquilo tudo. Quando eu me formei, eu continuei no serviço público, só que agora eu consegui uma forma de atuar integrando saúde e educação, né? Que é o que era a minha vida ali. E a saúde pública, por exemplo, é uma paixão que eu tenho. Hoje eu não atuo mais, foram 17 anos de prefeitura também, e eu pedi exoneração em 2016. Enfim, aí de lá para cá eu vim trabalhando sempre na gestão da saúde, por exemplo, na coordenadoria de saúde das APs, né? Eu trabalhei na AP 53, na AP 52, Santa Cruz e Campo Grande, que era a minha área de proximidade. E de lá para cá, fazendo essa interface com saúde do escolar, o Dente Escola, que é um programa muito antigo. Isso no município do Rio, você está falando? Município do Rio. Uhum. Em paralelo a isso, eu seguia as formações, né, os cursos, e atendendo em consultório. Mas o meu atendimento em consultório não me ocupava tantas carga horária tão maior quanto o outro atendimento, porque, na verdade, eu sempre gostei de pessoas, né? Sim. De relacionar. E aí a minha vida foi caminhando por essa área, né? Depois de uns anos, bastante tempo, eu casei com o Guilherme, que é meu marido, né? Nós somos sócios na ProOral, e isso foi em 2011, e aí dali minha vida meio que mudou. Eu trabalhava para uma fundação também na UFRJ, e aí minha vida toda mudou, e eu comecei a priorizar o consultório para uma expansão multidisciplinar e tal. E aí a gente está... Até hoje. Hoje o Guilherme atua mais na cadeira, mais no atendimento, eu tenho uma outra equipe, e eu fico entre a cadeira, a vida de mulher e a gestão. Né? Que legal. Isso aí. E tu, Márcio, como é que a odontologia entrou na tua vida? A odontologia entrou na minha vida tem um bom tempo. Eu tinha 24 anos, tá? Não tinha terminado minha graduação ainda, eu estava com 2 filhos pequenos, e um grande amigo do meu marido, que na época era o presidente da ABO de Caxias, estava precisando de alguém para ajudá-lo na organização da ABO. E eu recebi esse convite, porque eu estava com um filho pequeno, eu queria voltar ao mercado de trabalho, e era complicado, né, naquela época, em poder conciliar. E entrei para a ABO de Caxias e fiquei ali mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Com toda a parte da organização, comecei a conhecer todos esses diretores hoje da ABO que estão aí formados, tomando conta da odontologia. Eu conheci quando eram acadêmicos ainda, eram todos acadêmicos da Unigran Rio.
E aí, depois de 6 anos, eu saí, fui seguir a minha área, né? Terminei minha graduação, minha pós-graduação, fui trabalhar na área da publicidade, né? De venda, gestão. E depois a empresa que eu trabalhava, que era uma empresa que tinha aqui no centro do Rio, era uma multinacional, ela fechou. Então, o departamento acabou. Aí eu já tinha a minha formação de gestão, né, de marketing, montei uma consultoria. E um belo dia encontrei o pessoal da ABO de Caxias que me perguntou, o que que você está fazendo? Eu falei assim, agora eu sou consultora de gestão e marketing. Então, vem com a gente para a ABO de Caxias, que nós estamos precisando de uma professora lá nessa área de gestão. Legal. Porque foi justamente o momento que o dentista estava muito focado no atendimento de qualidade. Então, eu voltei para a ABO de Caxias, fazendo cursos para dentista, né? Sobre a qualidade no atendimento, a importância, o diferencial, a gestão, a organização, a administração. E aí eu comecei a identificar, nesse período, que havia uma necessidade também da gente focar um pouco na equipe, que era na secretária, na SB e TSB, para que o planejamento, tanto, né, administrativo, financeiro, marketing, pudesse ter um resultado satisfatório. Então, também foquei nesse trabalho. Bem, resumindo um pouco, né, senão é muita coisa. Dali da ABO de Caxias, a gente começou a fazer vários trabalhos com a presença do pessoal da ABO do Rio, do próprio CRO, e fui expandindo o meu trabalho, né, fazendo também a parte de eventos, congressos, meetings. Então, hoje eu estou quase 30 anos na odontologia, tá? Ou até mais, atuando como consultora de marketing, fazendo treinamentos, tá? Fazendo eventos, congressos, e tenho pela odontologia um grande amor e um grande carinho, porque eu sempre fui muito bem recebida por todos na odontologia. E eu consegui na odontologia uma coisa que é muito legal, que é ter amigos. Tá? Então, hoje, todos os meus clientes se tornam meus amigos, assim como a Carminha, né? Se tornam meus amigos e a gente consegue juntos desenvolver novos projetos, novas ideias, tá? Dentro desse período, eu já lancei 3 livros, tanto focado no dentista, como focado na equipe também, a SB e TSB, e a gente está caminhando. Graças a Deus, os trabalhos têm dado bastante resultado, tá? Muita coisa que a gente está plantando, muita inovação que a gente tem. Eu e Carminha, nós viemos pelo caminho falando sobre isso, novos projetos que vamos implantar dentro da odontologia, tanto na área da gestão como na área do marketing, até na área da neurociências também, né? Então, sempre vão vindo novas informações e isso é muito bom. Porque, muito assim, eu lembro da Márcia já há muito tempo, né? A gente não quer nem falar de tempo, né? Mas a gente vai ter que falar. Porque, assim, na época, você tinha, assim, até no Brasil mesmo, era um pouco, lembra do Caprone? Eram poucos caras que mexiam com isso, negócio de marketing, assim. E a Márcia já mexia com isso. Depois de um tempo, é isso que eu quero perguntar para vocês. De uns anos para cá, eu não sei se foi também com o avanço das redes sociais e tal, criou-se grupos de empresas, né? Não vou nem falar grupo, empresas que vieram com essa proposta de marketing para dentista. Cara, eu sei que conhece, porque eu sei que não vou falar nome aqui. Se quiser, pode falar, que aqui a gente também não tem isso, tá? Pode falar marca de empresa e tal, a gente não tem nada com isso. Eu lembro que vocês eram. Como é que era aquele negócio do olhar a boca, check-up, não sei o que? Isso tinha uma. Como é que era o nome? Era. O QS. QS. A questão do QS, e aí depois também veio o Ricardo Novak, vem esses caras também falando desse negócio de marketing odontológico. Mas isso deve ser de 2016, 17 para cá. Antigamente não tinha isso, né? Tipo assim, era uma coisa mais de questão de consultoria, de pessoas que mexiam com isso, e não empresas, grandes projetos, essas coisas não existiam dentro da odontologia, né? Assim, hoje em dia eu vejo que tem uma coisa mais profissional nisso. Vocês acham que isso é porque essas empresas vieram por causa dessa questão da rede social, ou porque houve essa necessidade do dentista se especializar nessas áreas? Porque o dentista antigamente foi abrir uma porta ali, um consultóriozinho, o cara ia lá, gostava do seu trabalho, chamava outro, o outro chamava outro, daqui a pouco vocês faziam clientela. Hoje em dia a coisa não funciona assim, porque, né, é muito competitivo a coisa. O que vocês acham? Vocês acham que, tipo assim, que é uma tendência hoje de se criar grupos para juntar dentista, para fazer marketing e tal, ou a gente ainda tem que acreditar nessa questão mesmo da individualização do processo, de cada clínica ou cada dentista é uma forma de trabalho, a especialidade? Fala vocês dois um pouco disso aí. Tá, vamos lá.
Posso começar? Sim, claro. Então, vamos lá. Esse boom. Por que aconteceu esse boom? Não foi fácil chegar dentro da odontologia com a gestão e o marketing. Não foi fácil, não, tá? Eu tive muitas situações que as pessoas colocavam assim, não, mas marketing não funciona dentro da odontologia, porque a odontologia não é um cacho de banana que você vai vender. Então, porque as pessoas criarem em suas mentes essa ideia de que o marketing é só vendas. E não é. O marketing é estudo de mercado. É analisar os ambientes, as variáveis, ambiente interno, ambiente externo, é treinar, é avaliar o seu possível consumidor, conhecer o uso e costumes do consumidor, organizar toda a sua gestão financeira, administrativa, gestão de pessoas, é um conjunto de tudo, né? Então, é por aí que é o diferencial. Então, você fazer com que a odontologia entendesse que o marketing, ele pode e deve ser aplicado na odontologia e que ele é ético, se trabalhado com ética e dá resultados, foi trabalhoso. Eu peguei essa época, tá? Tanto que o meu primeiro livro eu lancei no CIORG em 2012, 2013, uma coisa assim. E eu fiz um capítulo só do marketing ético, tá? Eu aprendi de um dia para a noite todo o código de ética da odontologia. Eu tinha um grande amigo, e tenho até hoje, que era o responsável, coordenador da Departamento de Ética do CRO, e ali eu foquei, eu mergulhei para entender, já que eu não sou dentista, eu tinha que entender, porque todo o meu trabalho foi pautado em cima da ética, em cima do código de ética, das normas de divulgação, tá, de publicidade, e até hoje eu faço o trabalho em cima disso. Então, aí surgiu o boom. E junto com esse boom vieram vários profissionais, bons profissionais, mas também vieram alguns profissionais que a gente pode dizer assim, que fantasiaram um pouco a gestão e o marketing dentro da odontologia. Você vê, semana passada eu tive um cliente meu que virou para mim e falou assim, nossa, meu amigo, o doutor fulano de tal, comprou um vídeo, tá, de um gestor de marketing, comprou pela internet, pagou mais de 10 mil reais e está com o vídeo há 2 meses e o vídeo não dá resultado, não é nada daquilo que ele esperava. Foi devolver o vídeo para pegar o dinheiro dele de volta, a empresa não aceitou. Que marketing é esse? Que não dá resultado. Vídeo? Um vídeo que um programa, né? Era um programa através de vídeos que iria aplicar o marketing dentro da odontologia. Então, que marketing é esse? É um marketing ético? É um marketing realmente que vai dar resultados? Não é. Então, a gente trabalha muito focado nisso. O que é hoje chegar dentro de um consultório e aplicar a gestão e aplicar o marketing? É igual vocês, dentistas. Quando chega o paciente, senta na cadeira, vocês fazem uma anamnese, né? Vocês não olham só a boca do paciente. Ah, deixa eu ver a sua boca. Você vai querer saber sobre a história da saúde dele, se ele tem pressão alta, diabetes, a história da família, tudo isso. E é a mesma coisa no marketing. O marketing sério é isso. Entendeu? Então, hoje a gente tem Sistema, né? É um um sistema. Temos diversos profissionais que chegam, prometem, tá? Ah, usa isso, essa minha ferramenta, esse meu CRM, que em 1 mês você vai ter todos os dias mais de 40 pacientes sentados na sua recepção. E você sabe que isso não existe. Então, é difícil hoje, tá, para a pessoa diferenciar o que realmente é sério e o que realmente não é. Então, esse boom aconteceu e junto com esse boom vieram muitos oportunistas, mas também tem muita gente boa no mercado. De vez em quando, periodicamente, nós nos reunimos, seja no CIOSP ou até quando tinha o CIOSG aqui, aquele grupo para poder fazer um simpósio, né, de gestão e marketing com pessoas realmente sérias que levam esses conceitos a sério dentro daquele processo de início, meio e fim, porque você tem que acompanhar todas as etapas do marketing. Se eu chego para um dentista hoje e faço um diagnóstico da situação do consultório, da clínica, eu vou estudar aquilo ali, vou estudar junto com o local onde ele está inserido, o comportamento do consumidor dele e outras variáveis, né? Tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, que é o que a gente faz na análise SWOT, né? E vou criar um planejamento, mas eu vou ter que criar esse planejamento, vou propor uma estratégia com determinadas ferramentas para chegar a um determinado fim, mas vou acompanhar os processos para ver se aquelas ferramentas que eu sugeri vão dar resultados, porque aquela ferramenta de repente pode não dar resultado.
Então, eu estou acompanhando, monitorando aquele processo para poder antecipar os problemas e já criar uma outra estratégia. E essa mudança, assim, assim, a partir do marketing digital, porque a gente está falando de marketing, só que o marketing eu acho que desde quando, eu não entendo por gente, mas quando eu comecei a entender do mundo, né, lá na minha adolescência, já tinha o marketing digital, já era rede social, já tinha gestão de tráfego pago e tudo isso daí. O que isso daí começou a impactar justamente no marketing odontológico? O que a mudança disso tudo aí, porque hoje em dia o lead está caro, beleza, só que será que o gestor está errando no posicionamento? É isso que eu queria entender também. O que mudou essa parte do digital no marketing odontológico? Eu vou fazer uma outra colocação que eu acho interessante, eu vou te responder. Só complementando da Márcia, é o seguinte, eu entendo, não sei se o Marquinhos vai concordar, e você como graduando também, que nós somos formados para sermos excelentes técnicos, né? E temos que ser mesmo, a nossa excelência tem que ser entregue ao nosso público, que é o nosso paciente. Só que a gente não é formado percebendo e sendo ensinado e entendendo que tem um mercado lá fora, né? Eu tive um determinado professor, que eu me lembro na graduação, que ele falou assim, na época, há muitos anos, ele falou, eu não atendo paciente que eu não saiba de quem foi indicado. Vamos ser muito honestos, hoje em dia a gente jamais pode pensar isso, porque você não pode limitar quem vai chegar. Até porque, como você falou, o advento das redes sociais. Então, eu acho que, só complementando essa questão do marketing, né, esse medo, essa questão da gestão, é uma forma que a gente não aprendeu, e a gente, no meu caso, eu fui buscar por fora, eu já fiz MBA em gestão empresarial. Fiz não aprende na graduação, ainda nem exatamente. Então, a gente é formado para isso. E, na verdade, eu vou fazer um parênteses, não só odontologia, né? De uma forma multidisciplinar, os profissionais, eu como futura psicóloga, vou me formar o ano que vem, os profissionais da saúde como um todo, nós somos formados para sermos excelentes técnicos. Senta lá, faz o seu trabalho de uma forma... Então, isso que a Márcia falou, eu acho que essa dificuldade veio da gente não ser preparado também para isso, através da graduação. Agora, em relação ao que você falou, que mudou, acho que a Márcia tem mais possibilidade de falar do que eu. Hoje tudo é digital, né? Hoje é tudo prático, porque e digital pelo celular, né? Você aperta o celular, você tem o mundo nas suas mãos. O que veio? O marketing digital, as pessoas têm que entender que é uma parte do marketing. Tá? Ele te proporciona uma facilidade de comunicação, tá? Criar um posicionamento no mercado, criar a sua imagem, que isso é muito importante também. Quem sou eu? Quem vai conhecer a Márcia Nana? Quem é a Márcia? Quando eu falo de ter um bom posicionamento no mercado, no momento que vai escutar o meu nome, vai se lembrar só das coisas positivas, da Márcia profissional ética, responsável, competente, pontual, assídua. E é isso que a gente tem que criar, tá? E dentro do marketing digital, você começa criando o seu espaço. Porque hoje você vê, tem a competitividade enorme. No estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, de acordo com o CFO, são 45 mil dentistas. Está 445 mil, se eu não me engano, no Brasil todo, ou até mais, né? Tem um número enorme de profissionais e vários outros chegando às faculdades, tá? Então, existe essa competitividade e o meio mais fácil de você hoje estar fazendo sua divulgação e alcançando um número maior de pessoas é justamente o digital, que é o quê? O digital não são só as redes sociais, né? Tem o site, muitas outras ferramentas, mas a gente foca muito na rede social, principalmente no Instagram, que é uma das redes sociais que está dando um retorno muito maior. Então, ali naquele Instagram, você cria seu espaço, você divulga seus serviços, divulga você, quem é você, divulga seu consultório, faz essa captação de clientes através de campanhas de tráfego pago, né? Gerando leads. Só que esses leads que você recebe, eles têm que ser tratados, têm que ser trabalhados. Porque você, eu, Carminha, numa proposta que nós vamos colocar de captação de leads, nós vamos conseguir, de repente, dependendo do impulsionamento, do tamanho, né, da área que nós vamos alcançar, de repente nós conseguimos o quê? Em uma semana, 600, 700 leads com a proposta que a gente estiver divulgando. Só que esses leads vão chegar, se eles não forem bem trabalhados, você não vai conseguir converter esses leads em pacientes, principalmente em pacientes que fecham o plano de tratamento. Que tem muito paciente que vê, que divulga, que vê a divulgação, que liga
e não é bem atendido. Aí entra a importância da equipe. Manda um WhatsApp, a equipe não responde, chega lá, você vai ver, tem 10, 15, 20 WhatsApps lá sem resposta, vai responder 2 ou 3 dias depois. Porque o que é você divulgar? O que é você fazer publicidade? Criar o desejo, não é isso? Coca-Cola até hoje está lá, a arquimilionária, bem estabelecida no mercado, faz a publicidade dela para criar o desejo, porque ela sabe, se ela não estiver ali mantendo aquele relacionamento com o seu público, o concorrente entra. E a gente tem concorrente. Existe uma ação dentro do marketing que a gente chama de marketing de relacionamento, que é o envio periódico de mensagens, posts, dicas, como escovar seu dente, como passar o fio dental, o que é um implante dentário, qual a importância de um tratamento ortodôntico, ou até mesmo lembrar do seu aniversário, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. Né? Essas ações são de muita importância. Isso vai ajudar, tá, no seu posicionamento, vai ajudar na fidelização de pacientes, que captar, não vou dizer que seja fácil, é trabalhoso, mas mais trabalhoso ainda, e vai depender da sua equipe, uma equipe bem treinada, e de você também estar bem preparado, é fidelizar. E sempre vai ter Pepsi ali, né? Vai ter a Pepsi caminhando do lado, manter aquele cliente fiel. Aí vem toda aquela questão, né? Eu vou ao seu consultório, eu chego lá, eu tenho que sentar na recepção. O que é a recepção do consultório? No meu ver, a recepção do consultório, nem que seja 5 minutos que eu vou ficar no consultório, é um local onde eu me sinta confortável, agradável e onde eu vou ficar mais aliviado, porque 99% da população tem medo de dentista. Tem medo, entendeu? Então, é ali aquele momento que eu vou me sentir bem, que eu tenho um sorriso de uma secretária, que eu tenho um dentista que vem, me dá um abraço, estende uma mão. Como você vai? Me chama pelo meu nome. Isso é muito importante. E lembra de detalhes. Às vezes eu fui há 6 meses atrás, né, porque eu queria fazer um clareamento dentário para o casamento de uma filha minha. Depois de 6 meses eu retorno no tratamento, sento na cadeira, o que ele faz? Tudo bem, dona Márcia, bom dia. Então, como foi o casamento da sua filha? Só que você não lembra disso, né? Mas tudo que você vai conversando com a sua paciente, você pode ir anotando, você pode... Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi aos 24 anos, quando eu cheguei na odontologia, é justamente isso, é fazer esse diferencial. O relacionamento com o cliente. O relacionamento. E esses 5 minutinhos que você tira com o seu paciente na cadeira para saber um pouquinho dele. E isso não é só para que depois, quando ele retorna, você perguntar do casamento da filha ou outro evento que ele estava falando, por que ele foi fazer o tratamento, mas é para você conhecer. De repente, é um paciente que chega que vai fazer uma extração, não sei, mas o desejo dele é fazer um implante. Só que ele não sabe que ele vai conseguir, que ele pode fazer esse implante. Então, se você não conversar, você nunca vai saber qual é o desejo dele. Você conhece a necessidade. Eu cheguei aqui que eu estou com dor de dente. Mas qual é o desejo dele? Ele vai fazer a extração do dente, acabou, você vai colocar um bloco ou não, mas ele tem um desejo. Então, conversando, você vai conseguir. Ou seja, o digital chegou, facilita, mas as ações continuam as mesmas. Construir relacionamentos e manter o seu posicionamento. Isso é muito importante, né? Porque dentista, eu sempre falo isso, dentista e paciente tem que ter uma relação de confiança. Porque eu sento na sua cadeira, você vai mexer na minha boca. Você vai fazer o que você quiser na minha boca. Eu não estou vendo. Então, uma relação de muita confiança mesmo. Aí, quando você cria essa confiança, o que acontece? Você me fideliza, né? E o que vai acontecer com o seu nome? Você vai se tornar um top of mind. Que eu trouxe isso para a odontologia, que eu acho muito interessante. Né? Mesmo, o que é o top of mind? São as marcas que viraram sinônimos de produtos. Você não manda seu filho ir no mercado comprar uma lã de aço. Não. Ele nem sabe. Vai comprar o Bombril. Mas o Bombril é um produto. Você chega num restaurante, você não pede um refrigerante, você pede o quê? Me dá uma Coca. E aí? Aí você pode até não estar com vontade de beber a Coca-Cola, mas é o primeiro nome que vem à mente. Né? A neurociência vai explicar daqui a pouco. Mas é a mesma coisa com o dentista. Eu senti um incômodo, eu quero fazer um clareamento. Pode até não ser a sua especialidade, mas o teu nome está gravado na sua mente. Ele vai procurar você. Poxa, estou precisando de fazer um tratamento assim, assim, assado. E você vai dizer, não,
não é minha especialidade, mas eu vou te indicar um amigo. Então aí já criou vínculos, entendeu? E é isso que a gente quer. Quando a gente começa a fazer uma gestão, não é só a campanha faz parte, né? O marketing tem a parte de conhecer o mercado, de conhecer o consultório, conhecer o mercado, analisar as variáveis, tem a parte promocional, que, né, a parte de divulgação, publicidade, tem a parte de levantamento de preços, né, a formação de preços, que também é muito importante. Você não pode cobrar nem mais nem menos, isso até dentro do código de ética do conselho tem. Você tem que cobrar de acordo com o seu trabalho, valorizar a sua mão de obra, tem que ter um lucro, você tem que ter um plano body, mas você também tem que estar de acordo com o perfil do seu paciente e a sua localização. Então, são várias etapas. Deixo para você agora. Falei demais. Não, então, até como eu falo muito também, eu falei, Márcia, quando a gente se catuca, tá? Porque a gente ainda não precisou. Se eu começar e precisar, vocês podem... Então, vamos lá. A Márcia tocou numa questão que eu venho estudando há bastante tempo, que é comportamento, né? No geral. E aí envolve a nossa própria fisiologia, né? Como o nosso corpo responde e como isso também vai interagir e vai promover a questão de gestão, isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas uma coisa que a Márcia falou assim, da recepção, da sala de espera, nós somos seres sociais. Nós precisamos da necessidade biológica da gente ter relacionamentos. E os relacionamentos só são firmados mesmo, né, com a questão da empatia, de alguns conceitos da neurociência, por exemplo, a teoria da mente. Aí eu pressupor o que você pode estar pensando para, de repente, eu entrar ali. Então, hoje, é muito mostrado na neurociência o seguinte, você grava a experiência que você viveu. Você precisa ter uma experiência valorosa para que aquilo fique na sua mente. Tem até estudos que falam sobre assim, você tem que fazer um exemplo, você tem que fazer um exame que te causa muito desconforto e um outro que é mais tranquilo. Experiências negativas e positivas. Então, orienta-se, né, se fosse pensar todo mundo pelo lado da neurociência, que deixe sempre o melhor. Às vezes a gente fala assim, vamos começar pelo pior logo. Deixe sempre o melhor por último, porque nós temos a tendência a lembrar do último advento que nós fomos, né, nós passamos. Então, nada disso muda para a nossa experiência que a gente vai oferecer e vai promover para o nosso paciente, né? Por exemplo, vou dizer assim, a gente fala muito lá na clínica, a gente atende famílias. É o pai, é a mãe, aí é o irmão, é o tio. Então, hoje, eu vejo assim, que os relacionamentos são determinantes, o vínculo, que conforme a Márcia falou, para fidelizar, e não só fidelizar necessariamente lá no final na venda, porque às vezes você não vende aquele dia ou você não vende naquele momento mesmo, mas o fato de você fidelizar a imagem, a associação da imagem, da experiência que foi vivida, né, ali dentro, da experiência que ele percebeu, seja, nós somos seres sensoriais também, pelo tato, aonde ele encostou, qual foi o perfume ou o cheiro daquele local, né? A Márcia falou sobre marca. Hoje a gente tem assim, você tem uma loja, de repente, você vai lá naquela loja, nossa, você está com cheiro da loja tal, parece, a loja até borrifa hoje em dia, dentro da bolsa, né? É uma estratégia de marketing também. Clínica hoje faz isso, cara. Exatamente. Tem clínica que eu opero que chega lá, ele já bota um negócio que bota na cheiro de eucalipto. Não sei o quê. Não, cheiro de eucalipto não. Na nossa época, quando a gente se formou, maneira era botar eugenol. Cheiro de dentista, que todo mundo fala. Era o cheiro de dentista. Exatamente. Ou então Mas resina esse clínica, né? hoje vai espantar o seu paciente. Ou então a resina clínica, a gente fala assim, nossa, o cheiro tem dentista aqui. Então, para você ver como é a questão da experiência. Eu uso lá no consultório uma essência, né? Assim, você pode escolher, a gente tem casa de essência, mas assim, eu tô falando, a gente usa nossos sentidos, do que a gente vê, do que a gente sente. A gente estuda isso sério, né, cara? O negócio de cheiro, de essência. Então, tipo assim, tem um fundamento para a pessoa que desperta algum desejo, isso alguma aí, forma. despertar isso. Assim, eu não entendo muito disso, não, mas assim, eu sei que hoje em dia, como o mercado é muito concorrido, De se diferenciar. você tem que saber, assim, ser diferente. Sim. Entendeu? Então, assim... Às vezes é um detalhe, não é algo grande, uma obra, é um detalhe. A Márcia falou, ou sei lá, financeiramente,
Hoje em dia tem gente que vende até curso de como vender no boleto. Tem até um dentista que eu acho um cara sensacional na internet, ele é uma fanfarrão. E, tipo assim, ele é engraçado, ele fala umas fanfarronices na internet e tal, é um colega, e ele posta trabalhos muito legais, ele é um excelente dentista. Só que ele é assim, ele é meio lá do interior, sabe quem é o Guilherme? E, assim, eu já chamei ele para vir aqui, mas ele não sai lá da onde ele mora, no meio do mato, e não gosta de vir. Mas aí o que ele fala? Ele tem uma estratégia de marketing que é esse jeito dele, bonachão, aquele jeito, né? Assim, ele criou um personagem, e ele agora se junta com esse negócio de vender por boleto. E aí, tipo assim, a estratégia dele. E o que ele fez? Ele gerou interesse não só do cliente, pelo fato dele facilitar o pagamento ali e tal, como ele gerou interesse dos dentistas de estarem acompanhando ele nesse negócio de vender por boleto. Que o dentista também tem medo de código de inadimplência e tal, sempre foi um mito, né? É um risco você vender por boleto, tipo assim, né? Essa galera, e até o pessoal do Ricardo Novak, lá do Sucesso Odonto, uma das coisas que eles preconizam é todas as clínicas venderem por boleto. Você tem outras formas de pagamento, mas eles preconizam que você venda também por boleto, que aí, tipo assim, você tem um ganho recorrente, porque você está vendendo agora, os boletos depois, hipoteticamente. Hipoteticamente. Eu acho que o cálculo tem até uma porcentagem, né, de inadimplência. Tem um cálculo lá do faturamento que... Isso aí não é ele, não. O meu bisavô que tinha vendinha lá em Vicente Carvalho, ele falava, tem o roubo presumido. O presumido é os funcionários que iam meter a mão e já estava já dentro do orçamento do negócio. Então, assim, a gente sabe disso. Mas, assim, eu queria trazer também um ponto, essa questão da gestão hoje em dia. Por quê? Hoje o mercado está muito saturado. Né? Assim, eu fico, assim, às vezes o pessoal mais novo, eu vejo, assim, que como é difícil dessa galera começar a se posicionar. Por quê? Eu quero real essa opinião de vocês. Porque hoje em dia as pessoas criam uma imagem na internet que você, claramente, é só você ter tempo igual a gente, né? E a gente olha e você vê que aquilo tudo é mentira. Né? Mas ali, o famoso fake, né? Eles estão ali glamorizando uma coisa que não existe, eles não atendem ninguém, eles não, assim, a gente sabe que isso, eu como dei aula há muitos anos, eu sei que, tipo assim, o aluno, ele cria, isso é legal, sonhar, né, e tal, só que, tipo assim, a odontologia, na real, hoje, é muito difícil, o cara tá ganhando umas diárias, assim, essas franquias aí, muito ruim. É muito precária a forma que essas pessoas trabalham. Eu também trabalhei um tempo na prefeitura e eu, assim, só que lá em Caxias, de forma também precária, aí chegou um momento que para mim não dava, porque, tipo assim, chegou uma época que não era mais o que eu tinha no meu coração. Foi o meu caso. Chegou uma época, parece que um outro propósito surgiu. Eu queria perguntar para vocês assim, hoje a realidade da odontologia é uma realidade difícil. Mas eu acredito na odontologia, tanto que esse faz e o outro vai entrar, meu filho mais novo também vai fazer e eu incentivo que faça, né? Eu e a mãe dentistas, né, cara, assim, a gente já tem uma caminhada, eu já tenho já a minha vida, então assim, para ele, de repente, eu posso facilitar alguma coisa que não foi fácil para mim. Mas assim, eu quero perguntar isso para vocês. Essa galera nova, vocês acham que eles já vão entrar no mercado com tudo isso já na mão, vamos supor, o marketing, uma gestão diferente, porque eu, na minha época, Márcia, vou te ser bem sincero, eu não tinha esse negócio de pessoa física e pessoa jurídica. Não tinha. Eu entrou no consultório, era pau no burro. Entendeu? Então, assim, eu não tinha isso, hoje em dia eu sei diferenciar, entendeu? Até esses bancos digitais, eu estava falando com um colega, eu falei, esse negócio de banco digital sempre veio para me ajudar, porque eu dividi minhas contas. Como eu sou muito desorganizado, eu sempre organizei minhas coisas com cartão de crédito. Hoje eu tenho um cartão de crédito que eu faço compra online, eu tenho um cartão de crédito que eu boto só gasolina, eu tenho cartão... Porque como eu não sei me organizar, eu me organizo em cima disso, entendeu? Então eu sei quanto que eu gasto por mês em cada coisa, é coisa de maluco. Mas assim, eu consegui me ajeitar dessa forma. Como é que vocês assim podem orientar? Assim, a pergunta é essa e eu queria que vocês falassem sobre isso. Como é que vocês podem orientar essa galera nova que não tem acesso, né? O perfil mudou muito dos profissionais de odontologia, que não tem acesso e grana para montar consultório. Hoje em dia, é imperioso o cara se formar e fazer um curso de especialização, porque se o cara como clínico geral hoje no mercado está muito difícil. Então fala um pouco disso, assim, dessa galera nova e a expectativa da odontologia dentro do prisma de vocês, do que vocês enxergam, entendeu? Tá, vou começar aqui.
Vamos lá. Recado para a galera nova. Tem que ter conhecimento. Ele sai da faculdade com conhecimento, né? Que ele aprende ali, o que ele aprende, tudo bem. Agora, na prática, a teoria muda, é diferente. Então, o que eu aconselho? Primeira coisa, não vai sair de uma faculdade para montar seu consultório próprio. Não adianta. Não é internet, não é imagem. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter conhecimento. Saiu, vai aprender com quem sabe, com quem vai em cima, vai pede emprego. Eu tenho um recém-formado que falou para mim esses dias, falou assim, poxa, o fulano de tal, né, que é um dos tops aí do implante, se ele quisesse, eu ia trabalhar para ele de graça, porque eu quero aprender. E é isso que precisa. Porque aí você vai aprender na prática como é o dia a dia, como faz. Porque você aprende na faculdade, tudo bem, tem ótimas faculdades, você faz seu estágio, tem ótimas clínicas. Mas a prática ali, quanto mais conhecimento, você não vai ter, você vai adquirir isso para você, e aí você vai conseguir criar o seu público. Porque não adianta. Tá? Não adianta você sair da faculdade e abrir, mesmo que você faça uma ótima campanha na internet, você tenha um excelente posicionamento criado pelo Instagram, porque existe o posicionamento criado na mídia digital e existe o posicionamento real. No marketing e na gestão, a gente tem o que nós chamamos de momento da verdade. Eu chego dentro do Instagram e eu falo, eu sou a Marciana, eu faço isso, aquilo outro, minha clínica é isso, meu escritório é aquilo. Aí o paciente, ou né, o futuro paciente se interessa, liga, marca uma hora, chega lá, não é nada daquilo. Ele não vai ver o que é conteúdo, não vai ver que a pessoa não sabe, entendeu? Então não vai fidelizar, não vai fechar plano de tratamento, não vai fechar negócio, não vai fechar nada. Então, o primeiro é aprender. Eu acho que todos nós, o mercado está difícil, não é só na odontologia, não. O mercado está difícil mundialmente. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil, econômica, aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, está tudo se fechando, tá? São taxas, impostos altíssimos, taxas altíssimas, a gente tem que conseguir o quê? Se equilibrar para poder viver. E eu também acredito na odontologia, como eu acredito também na gestão, acredito no marketing, como eu acredito, eu acho que todo profissional capacitado e qualificado, ele tem seu espaço, e ético, responsável, ele tem seu espaço no mercado. Agora, ele tem que estar se atualizando constantemente também. Não adianta, eu aprendi isso, fiquei um tempo no consultório da minha amiga, aprendi, agora eu montei meu consultório, vou abrir aqui minha clínica, vou divulgar e os pacientes vão entrar. Não vão. São o quê? Mais de 400 mil dentistas no Brasil todo para captar pacientes. Todo mundo quer essa fatia de mercado. Então, se você não tiver uma capacitação, uma qualificação, é o que você falou. Antigamente, eu me lembro muito bem disso, que o dentista finalizava a faculdade, depois de 1 ou 2 anos ele ia para a especialização. Né? Exatamente. Agora, ele nem se formou ainda, ele já está querendo, escolhendo. Não, e agora tem um negócio que acho que no 9º período ou no 8º período, o aluno já pode ingressar na pós. Ainda não terminou a graduação, já pode ingressar na pós-graduação. Eu tenho amigas minhas, né, que eu tenho várias amigas e vários amigos na Odonto, graças a Deus, que falam para mim, nossa, eu sei fazer tudo, eu pego meu paciente, eu faço todas as especialidades, e eu não fiz nenhuma especialização, porque eu aprendi na minha faculdade. Aprendi a fazer tratamento endodôntico, canal, aprendi a fazer isso, aquilo outro. Mas você vê que hoje o mercado mudou. Não é isso. O aluno, quando ele se forma, ele sai da faculdade, dificilmente ele vai conseguir saber fazer tudo. Ele está preparado para o SUS. Está preparado para o SUS. Pois é. Então, ele tem que se qualificar. Tá? Ele tem que aprender, ele tem que se qualificar. Depois que ele vai começar... Se ele sai da faculdade achando que vai ganhar dinheiro na semana seguinte, achando que vai montar o consultório que vai lotar, só porque ele botou uma publicação, um tráfego pago no Instagram, mas não vai mesmo. E muito pelo contrário, ele vai queimar a imagem dele. E a imagem é tudo, né? Você tem que construir sua imagem. É muito mais fácil ele estar ali aprendendo no dia a dia, fazendo curso e qualificando, indo em várias palestras. Até está se mostrando que está buscando conhecimento. Está mostrando, e mostrando isso para o paciente também, porque o paciente gosta de saber. Que você esteve num congresso, que você está fazendo um outro curso. Que você está buscando melhorias, porque o mercado também muda.
Pesquisas existem em todos os campos e na odontologia. Tá, hoje aí as cirurgias estéticas da face chegando na odontologia com força total. Tem vários profissionais, dentistas, que hoje já estão qualificados para fazer uma cirurgia estética na face. E isso há 5 anos, 6 anos passados, você não imaginaria. Quando chegou a harmonização orofacial, eu me lembro que eu vivi esse momento, eu também tenho um trabalho dentro da ROF. Quando chegou a harmonização orofacial, eu me lembro perfeitamente que as pessoas ficavam assim, como que o dentista... Não era nem ROF, era toxina botulínica e preenchimento, era assim que era chamado. Mas como que o dentista vai fazer, né, um procedimento de toxina, colocar um botox? E fez muito bem, né? Com qualidade, com preço justo, que possibilitou a população a fazer um botox, o que antigamente não conseguia. Eu tenho essa minha vivência dentro da harmonização, eu vejo que vários pacientes chegam e falam para mim, nossa, hoje eu posso estar fazendo um preenchimento, colocando um botox, por um preço justo. O dentista ganha e a pessoa pode fazer. Mas antigamente, só na área médica, era cobrado milhões para fazer milhões. Era 10 mil, 20 mil, 50 mil um procedimento. Então, popularizou, possibilitou o público, né? Houve uma guerra de conselhos, né? Porque os médicos sentiram a perda dos pacientes. Tá? Porque capacitação o dentista tem. Que vão sentir mais um pouquinho. Capacitação para fazer um procedimento de harmonização, um procedimento de cirurgia estética na face, vocês possuem. Vocês conhecem a face melhor do que eu. Mais que o médico. Mais que o médico. Com certeza. Entendeu? Então, é isso. Pode ir. Não, eu, assim, super concordo com a questão do conteúdo, assim, da minha vivência esses anos de atendimento, eu acho que é um aperfeiçoamento contínuo mesmo, que eu acho que essa é a base para os novos. Hoje eu vejo, ao longo da trajetória, mas hoje eu vejo muito, assim, que além de sair achando que já tem todo o conhecimento possível e que uma especialização, na verdade, vai ser, pelo menos é a minha vivência, tá? Dentro dos encaminhamentos que a gente recebe, dentro do que a gente atende mesmo. Então, assim, hoje eu acho que saiu da faculdade, imagina assim, eu já tenho esse conhecimento, vou buscar a especialização, porém, tem uma coisa que, assim, que eu entendo o seguinte, nós somos profissionais de saúde. Primeira coisa que a gente tem que entender é que aquela especialização, ela não vai afunilar você, fechar você, de ver como um todo. A gente teve um professor... Pode falar o nome? Claro. A gente teve um professor, vou falar da saída da faculdade, que era o Roberto Prado, que eu lembro que ele tinha um slide que ele botava assim, era uma boca com as perninhas e os braços, e ele falou assim, isso aqui é para vocês nunca mais esquecerem que o paciente de vocês é uma complexidade, é um ser integral no sentido de que eu não vou olhar só para um dente ou para um determinado... E hoje eu vejo, dentro até profissionais que às vezes me colocam, porque a gente tem uma clínica, currículo e tal, que os profissionais querem cada vez mais. Sim, eu acho que a especialização deve acontecer, tem que buscar conhecimento contínuo, mas entender que só isso não vai ser o suficiente para ele se denominar mesmo profissional de saúde. Então, eu sinto, até porque, como eu falei, eu trabalho na saúde pública, eu sinto que eles precisam entender... Não que não entendam, assim, todos, mas precisam ver realmente que a especialização é algo que você está se aprofundando numa determinada área, aquele profissional, ele continua sendo um profissional de saúde e que aquele aprendizado é constante. Por que eu estou falando isso também? A gente recebe muitos encaminhamentos de especialistas que muitas vezes têm aquele título, mas não se sentem capacitados para resolver algumas determinadas questões. Então, a gente recebe. Por um outro lado, eu fico muito feliz de ver também que, apesar de alguns de não saber resolver, eles sabem encaminhar, que é uma outra coisa que eu acho super válido também. Você pode, por exemplo, eu sou ortodontista, eu posso não saber resolver tudo ali, mas eu tenho que minimamente saber encaminhar para o profissional correto. Então, hoje, você falou dos seus filhos, a minha filha tem os planos dela realmente a seguir na odontologia, sem nenhuma pressão nem nada, não foi. O Guilherme até no início colocou uma pressão, depois ele desistiu. Eu falei, deixa a menina seguir o caminho dela, mas eu passo muito isso para ela, né? É um aperfeiçoamento contínuo. Conteúdo, eu concordo super com o que a Márcia falou, conteúdo mesmo, estudar para saber o que está fazendo, né? Se sentiu, uma coisa também que eu acho importante, se sentiu incapaz de realizar aquele procedimento,
colocar na frente o nosso juramento lá, colocar na frente a saúde do paciente, do que, não, ele está aqui, vai me pagar X, porque quando a gente é eu falo muito para ela, quando a gente sai da faculdade, no bom sentido, qualquer dinheiro é dinheiro. Então, o paciente apareceu, se a gente não tiver aquela segurança e a gente achar que vai fazer, não de qualquer jeito, mas assim, que a gente vai fazer por conta do valor, a gente sai fazendo. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência, o recém-formado, o que está vindo, né, essa nova geração vindo, o que eu passo para minha filha é conteúdo real mesmo, técnico, que a gente precisa realmente ter, independente da gestão ou não, até porque a Márcia sabe disso. Não necessariamente a gente precisa ser o profissional, lá no meu caso mas a gente não precisa ser o profissional dentista que seja, de repente, o gestor. Ele precisa entender do processo, até para poder ele questionar, até para poder ele dizer, aqui o meu perfil, ele precisa entender, mas ele não precisa ser o gestor necessariamente. Mas, tecnicamente, isso aí é uma obrigação. Subentende-se que aquele profissional, né? Então, não é uma coisa que só, eu ter o título vai me resolver, mas eu realmente ser capaz de proporcionar aquela experiência positiva, técnica, ética, conforme a Márcia falou, para o meu paciente. Então, eticamente, que é o problema. Você vê, vou pegar uma coisa que aconteceu ontem. Eu fiz uma publicação na rede social comentando sobre uma reportagem que teve não sei se foi no Globo, de uma dentista lá no Recreio que foi presa. E depois liberada, lógico, a confiança foi liberada. E porque, assim, ela tinha uma paciente que foi feito um lift facial, que hoje, na data de hoje, os dentistas não pode fazer. Né? A gente sabe que muitos colegas fazem muito bem, mas não pode fazer. Lei é lei. Né? Só que eu não critiquei nada, eu só falei o fato, porque eu tenho feito, não sei se vocês viram já, fica a minha carinha assim no vídeo, já viu? Então, eu pego um fato que eu vejo na internet sobre odontologia e eu comento ali alguma coisa ali para os colegas e tal, indico que lê a matéria e tudo mais. Para que eu fiz isso? Cara, vi uma porção de gente em cima de mim, falando uma porção de bobagem, falando que eu estava expondo um colega num momento tão crítico agora que está para liberar as cirurgias estéticas da face. Aí, qual é o grande pensamento? É isso justamente que vocês estão falando. O bom profissional, ele não vai estar na página policial. Fica tranquilo, ele não vai aparecer ali. Entendeu? Então, assim, a minha crítica ali não foi só a colega, foi da publicidade a que pessoas que não têm preparo para fazer não façam, porque existe lei, existe um conselho que está ali para preservar, que é outra coisa que muita gente não entende. O Conselho Regional de Odontologia, a autarquia, o sistema conselho, ele não está ali para defender dentista, ele está ali para ser a favor da sociedade, fazer uma odontologia digna para a sociedade. Então, assim, isso que vocês estão falando é interessante, a gente pode continuar conversando sobre isso, porque hoje a harmonização orofacial é a coisa do momento. Né? Como teve lá quando a gente se formou na nossa época, era a ortodontia. Sim. Todo mundo queria ser ortodontista. Depois, mais para frente, todo mundo queria fazer implante, porque era o melhor ticket médio, dá mais grana, é isso que eu quero fazer. E agora, depois, veio a questão da ROF, que, tipo assim, remunera bem. O high ticket também, se a gente for pensar. Então, assim, da cirurgia estética, né? Então, que na realidade, eu sou totalmente a favor que se libere. Totalmente a favor, mas assim, tendo o profissional a condição de fazer a coisa. Né? Então, assim, é conhecimento. Por quê? Porque, olha só que loucura, e foi bom falar sobre isso, porque para eu trazer isso. As pessoas lá, até aluno meu, teve uma aluna minha que falou uma opção de bobagem para mim. Como se eu estivesse expondo a odontologia para que a coisa não fosse regularizada, porque eu estava levantando uma bola que estava dando errado no procedimento. Entendeu como que loucura? E a questão não é essa. A gente não tem que sempre nivelar por baixo, a gente tem que nivelar por cima. Os bons profissionais, pessoas que se dedicam a isso, que estudam. Sim. A gente já recebeu aqui vários professores de ROF aqui da FRJ e tal, que são pessoas que ensinam e são referência no assunto. Essas pessoas sim estão habilitadas para fazer, e eu bato palma e faço coro. Quem acompanha a internet sabe também que eu faço coro, que tem que liberar para fazer. Só que tem que saber, tem que ter conhecimento, tem que saber o que está fazendo, senão vira bagunça. Pois é.
E nesse ponto aí, Marcos, eu vou te falar o seguinte, olha, eu apesar de não ser dentista, eu sou acadêmica honorária de 2 academias. Uma da Academia Brasileira de Odontologia, qual a Ariana Lima Pinheiro é presidente, eu sou diretora de marketing lá e é um grande prazer para mim estar ali presente, né? E é uma entidade maravilhosa que cuida da parte científica da odontologia, né? E faço parte também da Academia Brasileira de Cirurgia Estética da Face, que foi fundada agora em final de 2024, onde o professor Antônio Celora é o presidente. E já impulsou mais de 40 profissionais aqui no Rio de Janeiro, e agora vai realizar já o 6º Congresso de Harmonização e com uma posse, né, de novos membros da academia, inclusive com a presença da futura ainda ser confirmada do presidente do CFO, o Dr. Cláudio Miaki, tá? Mas o que acontece dentro da harmonização e das cirurgias? Eu entrei na harmonização, eu fui convidada em 2014 para 2015, pelo iniciador, para mim ele foi o iniciador de todo esse processo, que foi o Calduro, tá? Para fazer um evento de toxina, né? Toxina e preenchimento aqui no Rio. Fizemos esse evento que foi o Contox Rio de Janeiro, fizemos lá na ABO do Rio, meu trabalho sempre foi junto com as ABOs, né? E lotamos a ABO do Rio. Vários profissionais palestrantes, vários profissionais interessados em conhecer essa parte de ROF. E aí continuamos esse trabalho com vários cursos de imersão, mas algumas observações que eu gostaria de fazer, como você colocou aí, dessa dentista, que infelizmente teve esse acontecimento, né? O que acontece? Se você tem um curso de imersão, o curso de imersão ele não é um curso de especialidade. Você está ali durante 3 dias, 4 dias no máximo, você pega 1 ou 2 pacientes e faz aquela prática. Só que isso não quer dizer que você é especialista. Entendeu? E acontecem muitas intercorrências dentro da ROF, dentro da odontologia toda, dentro da ROF e dentro das cirurgias. As intercorrências, elas são normais de acontecer. Agora, o profissional tem que estar preparado para resolver justamente quando acontece alguma intercorrência. Ele tem que ser capacitado para isso. Senão, pode ter um problema muito sério, levar um paciente até a óbito, que a gente vê isso acontecer, infelizmente. Então, hoje, essa academia, ela foi fundada por profissionais sérios, tá? Dentro da odontologia, e já está legalizada, está caminhando nas cirurgias da face, de acordo com os procedimentos cirúrgicos que são estabelecidos como ok pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, são profissionais que estudam continuamente. Até onde nós podemos chegar? Né? Quais são os procedimentos que podemos realizar? Entendeu? Então, isso é uma diferença de você ter um profissional que faz um cursinho rápido e vai querer praticar. Porque é uma responsabilidade. E a responsabilidade não é só na cirurgia da face, nem na ROF, até mesmo na extração. Sim. Nós já vimos pacientes virem a óbito uma cadeira por causa de uma extração de siso, que é uma coisa séria. E, às vezes, aquele profissional dentista não está preparado para isso. Mas por que ele não está preparado? De repente, naquela vontade de querer praticar odontologia, ele acha que é fácil chegar na cadeira e fazer uma extração ou fazer uma cirurgia, e não é. Então, ele tem que ter consciência disso, que ele é um profissional de saúde, ele é responsável por aquela pessoa, ele tem que cuidar daquela pessoa como um todo. Na minha visão, acima de tudo. Ele acima de tudo, ele é profissional de saúde. Então, se eu sou uma profissional de saúde, se eu vou fazer algum procedimento com você, primeiro de tudo eu tenho que saber se eu tenho condições para isso. Se eu estou capacitada para isso. Porque se eu não estiver capacitada, como eu já vi muitos profissionais chegarem e ligarem para os seus professores ou colegas e pedirem ajuda. Olha, eu tenho uma cirurgia para fazer, mas eu não tenho capacitação para isso. Você pode vir e eu vou te observar, eu vou te ajudar. Isso é legal, isso é bacana. Sim. Está mostrando a responsabilidade da pessoa. E não é só esses anos que eu estou na odontologia, eu posso dizer, não é só em questão a procedimentos. Infelizmente, a gente vê muitas coisas que saem fora da questão da biossegurança. O que é a biossegurança? Você ter seu consultório, a sua clínica limpinho, organizadinho, né? Luvas descartáveis, fios de suturas. Já chegaram tantas denúncias para mim de várias clínicas que reutilizam as luvas, de várias clínicas que reutilizam agulhas, que reutilizam
fios de sutura. Sim. Tá? Então, isso aí é muito sério. Agora você vê, isso é uma economia? Não, isso é uma economia podre, isso é uma irresponsabilidade com o seu paciente. É onde eu falo, quem é você? Você é um profissional de saúde, mas quem você quer ser dentro do mercado? Porque o mercado reconhece isso. Eu vou pagar para você, como dentista, R$ 2.000 no procedimento, se eu sei que você vai fazer um procedimento com responsabilidade e qualidade. Não vou pagar R$ 100 para o outro, que eu desconfio da idoneidade E dele. eu acho legal falar isso, assim, você até quando a gente vai fazer uma campanha de marketing. Porque eu acho até uma ideia para o marketing, não sei se é moral, vou até te perguntar isso daí, que eu me dei essa ideia agora. Você fazer campanhas falando sobre responsabilidade médica, vamos fazer assim. Sim, Porque a gente vê tanta besteira sendo feita que um dentista fazer, eu acho, somente uma campanha falando que ele tem um tratamento moral, isso daí pode acabar trazendo Não é paciente, moral, é um né? tratamento ético, né? É ético e moral. Não, a moralidade, assim, a moralidade é subjetiva. A mais ética. subjetivo, até por conta da cultura, É isso aí. da localização. A ética já é uma coisa que está dentro do código. Existe um código de ética que você tem que seguir. Eu sempre fui crítico demais, cara, assim, né? Assim, com o meu jeito, assim. Essa coisa da harmonização, Márcio, eu lembro que quando começou isso, eu era um crítico, ferrenho. Mas por que eu era um crítico? Porque eu sempre prezo pela valorização profissional. Tudo. Tudo que eu faço. Esse podcast aqui, a gente sempre fala isso. A gente faz isso aqui para valorizar a classe, para as pessoas conhecerem as histórias, para as pessoas entenderem como é que estão funcionando as coisas. Com o princípio de levar informação para valorizar o profissional. A partir do momento que você tem profissionais que fazem esses cursos, uma imersão e tal, que eu acho válido. A pessoa ir em busca do conhecimento é válido. Mas a pessoa tem que ter, aí entra a questão ética, ela sabe que ela tem um limite até onde ela pode ir. isso aí. E Onde aí, ela não pode, ela passa a bola e justamente. não tem demérito nenhum nisso. não, Tem, cara, isso pelo não tem, contrário, cara, ao isso- meu ver, é muito mais engrandecedor. E eu bati, quando eu estava lá no conselho, eu fui muito voto vencido. Por quê? E eu tive que desmistificar isso também, porque na época as pessoas pensavam que eu era contra a harmonização orofacial, e me batiam nisso. Mas eu não era que eu era contra, eu era contra um dentista fazer um procedimento e ele não ter condição técnica de resolver a intercorrência. E aí o cara pegava aquele cara e levava o cara no médico para o médico resolver. Aí isso me pegava. Isso queimou muito. Não, então, você entendeu assim, como é que era? Sim, Que eu brigava lá, porque eu falava assim, os caras querem liberar isso e aquilo. Eu falei, cara, tem como resolver isso aqui? O profissional ele está habilitado a resolver? Eu fui um dos caras que mais, quantas vezes eu fui lá para Brasília, o pessoal resolveu outras coisas, eu participava das coisas lá para falar justamente isso. Falar, gente, olha só, isso aqui tem que criar uma especialidade, isso aqui as pessoas têm que ter conhecimento, as pessoas têm que estudar isso aqui e tal, para a coisa ser bem sucedida. Sim, Porque naquela época não era. Hoje a coisa evoluiu. Hoje em dia tudo é muito bem feito dentro da harmonização orofacial. E eu acho que as cirurgias estéticas da face vão chegar nesse nível também. Sim, ela está caminhando para isso. Tanto que tem, né, um projeto já caminhando dentro do conselho, né? E eu acredito que em pouco tempo ela já vai estar com uma especialidade dentro da Eles vão odontologia. mudar o código de ética, estão vendo sobre assim, tipo assim, de pra vistoria, né, da você Anvisa, várias coisas. mexer com várias coisas aí. É tudo que a Márcia falou isso muito bem, é nicho de mercado. Tipo assim, tanto o médico como o dentista, eles ficam ali querendo buscar esse nicho. Né? Você vê na própria odontologia, há alguns anos atrás, sempre teve aquela coisa da odontologia hospitalar, lembra disso? Odontologia hospitalar? E aquilo é um nicho de mercado. E aí, tipo assim, as pessoas buscavam, por quê? Porque, tipo assim, o dentista queria mais uma forma dele ser remunerado, ganhar dinheiro, ter mais uma porta aberta. Entendeu? Então, eu acredito que é isso. Mas vamos voltar para essa questão da gestão. Hoje a gente sabe que, como a gente já falou aqui, que assim, está muito ruim, né? A odontologia, assim, não está ruim. Assim, é muito mais difícil hoje você prospectar clientes do que. E eu falo isso de cliente, que tem gente que fala que não pode, é paciente, não é cliente, está pagando, é cliente, é isso aí. Cliente. É isso aí. Tranquilo. Então, assim, o cliente lá, para você conseguir um cliente é mais difícil, você gasta mais dinheiro, você tem que mudar todo o conceito. Antigamente, né, o cara era bom,
cara encaminhava pro cara, o cara tratava. Então o cara não tinha trabalho nenhum de ficar, de ser simpático, de ser não sei o quê, de nada disso. É assim, o cara tava lá, era bom tecnicamente. Ó, Se resolvesse a dor, resolvesse o problema que ele estava buscando. Justamente. Então, hoje em dia você não. Hoje você tem um escopo todo. Isso aí. Né? Você vê, tem essas empresas de marketing digital, é todo um escopo. E todas as clínicas que operam é a mesma coisa. O cliente chega, aqui é uma consultório 1, consultório 2, aqui não sei o quê, babá, apresentar a clínica. Tem todo um ritual que o cara é a mesma coisa. Todas as clínicas que eu vou e falam as mesmas frases, um escopo. É um script, um script que as pessoas seguem. Então, assim, a pergunta para vocês é isso. Vocês acham que a tendência é piorar esse tipo de robotização da coisa? Porque hoje em dia é robotizada a coisa. É marketing digital, aí gera lead, você tem uma CRC. Essa CRC... ela vai ter um avaliador. Você viu, há quantos anos? Você não tinha nada disso. A gente está falando de coisa aqui que criaram há pouco tempo. Sim, não existia isso. Igual eu e o Guilherme, a gente atendia lá em Caxias, lá, assim, convênio, aí tinha a gente atendia uma galera. Aí tinha que ter faturista, porque era uma porção de guia para organizar tudo e tal. Aí, aquele negócio que a gente estava falando. Hoje criou-se outras profissões na odontologia que não existia, vamos supor, avaliador, cara. Hoje eu tenho, desde a época da política, eu tenho mais de 300 grupos de WhatsApp de odontologia. Então, assim, aqui eu fico vendo vaga para avaliador, não sei o quê. Toda vez que eu olho isso, eu fico rindo, porque eu falo assim, cara, o cara estudar um monte para ser avaliador de clínica odontológica. Assim, eu não concordo com isso. Mas vamos voltar. Eu queria saber de vocês essa questão. Vocês acham que é uma caminho sem volta essa questão da robotização, de script, da clínica seguir à risca tudo que foi ensinado lá pelo guru, lá do Martin, não sei das couve lá? Ou vocês acham que isso aí é uma questão que daqui a pouco é mais uma onda e que vai passar? Eu sou muito lado humano, né? Eu me identifico muito com o lado humano. Eu acho que não tem nada melhor do que um atendimento com uma pessoa real. Eu faço treinamentos para secretárias, ASBs e TSBs. Como eu comentei aqui, coloquei aqui, para mim o marketing só tem resultado se for o dentista e toda a equipe falando a mesma língua, né? Ter um comprometimento geral de toda a equipe. Sendo que eu indico o script, eu preparo o script, mas os scripts que eu coloco são justamente uma ideia, para que cada uma delas desenvolva conforme o seu jeito de ser. Exemplo, eu tenho uma menina que eu estou treinando em um consultório, uma clínica agora, que já tem mais ou menos uns 6 meses que a gente está fazendo esse trabalho contínuo com ela. E ela está respondendo muito bem. Eu passei o script para ela, ela ficou assim, me olhando, aí eu falei, o que houve? Ela falou assim, mas eu não sei falar desse jeito. Eu falei, não, você não precisa falar desse jeito, você vai falar do seu jeito. Aqui você só estou te dando um direcionamento, que você se apresenta, bom dia, boa tarde, diz seu nome, tá? O que posso lhe ajudar? E aí você vai falando da sua forma. São alguns pontos que eu estou colocando. Eu acho que o robotizado não funciona. Fica legal. Fica uma coisa muito fria, não fica uma coisa de relação humana. Eu sinto isso quando eu vou entrar em contato com alguma empresa que você tem que entrar pelo chatbot. Chatbot horrível. Gente, eu fico não consegue mais falar com horas e pessoas, horas ali e não consigo resolver o que eu quero. Desisto. Então, alguns profissionais dentistas acham que isso vai dar resultado, acham que isso é a solução para a sua clínica, para captar mais pacientes. Teve um que me falou esses dias, mas fica 24 horas no ar. Peraí, quem é o paciente ou o cliente, quando você comentou, que vai entrar em contato com o dentista às 4 horas da manhã? Eu já vi essa divulgação. Penso a mesma... Não, mas emergência, ele sabe que o dentista está dormindo, ele vai para um hospital, entendeu? Isso não existe, vai procurar um hospital. Acho que a coisa tem que ser, aquela relação humana é o mais importante, que começa a criar os vínculos. E hoje em dia não tem nem mais só chatbot, também tem de inteligência artificial que responde ali. Sim, a inteligência artificial, eu vi várias Você percebe que é inteligência artificial, cara. Você que tem um pouquinho mais de, sei lá, convivência ali com inteligência artificial, você sabe que não daria uma inteligência artificial. Não, a artificial. inteligência artificial responde tanta coisa errada. Se você for colocar, porque eu trabalho com inteligência artificial, confira tudo que ela te der como resposta, porque tem muitas coisas que ela responde errado. Porque ela é programada, ela é alimentada por uma pessoa humana.
entendeu? Pelas informações que estão, né, na rede. E São ela feitas cruza pessoas. dados e informações e ela vê as mais relevantes, ela começa. A última eu testei uma vez e perguntei quem é o presidente do Brasil esses dias. Aí ela me respondeu, Bolsonaro. Eu falei, não é não, tá errado. Deixa eu só complementar um pouquinho o que a Márcia falou, e essa pergunta do Marquinhos eu acho muito importante. Assim, eu me considero a mulher das relações, de relacionamentos, porque eu sempre gostei muito de falar, né? E com o estudo hoje mais técnico que eu tenho, eu começo a ver o seguinte, que se você, como a Márcia falou, não humanizar, você vai perder. Eu sou super a favor, sim, a ter processos, a ter metodologia de trabalho, de software, sistemas, eu acho que isso agiliza muito, mas aí eu ainda sou da individualização, da mesma forma que por exemplo, eu sou ortodontista, eu preconizo a individualização de cada caso, da mesma forma do atendimento. Isso que a Márcia falou da secretária, eu e o Guilherme fomos conhecidos uma época, muito curta, graças a Deus, como o consultório da secretária grossa. Foi assim que a gente ficou sabendo de alguns pacientes que não retornavam. Isso aqui há muito tempo, não tinha essa questão de a gente ficar ligando e tal. E eu fiquei sabendo disso, que algumas pessoas comentaram. E isso não chegava até a mim, eu não entendia. Hoje, graças a Deus, nós temos uma pessoa que está há 8 anos comigo e a gente traz essa questão da individualização. Hoje tem pacientes que indicam, além da questão profissional nossa de técnicas, né, minha, do Guilherme ou de alguma outra pessoa da equipe, por conta do atendimento, né, da Cris ou da Letícia, mas também já tive essa questão. Então, hoje eu aposto ainda, vai ser muito difícil me convencer, né, que as relações humanas, que a interação, o rapport, a questão da empatia, a questão de você entender que você não precisa ser igual ao outro para pelo menos ter uma ideia do que o outro possa estar sentindo. Agora, se você não tiver esse rapport de uma pessoa para pessoa, essa relação, essa fidelização, essa familiaridade das relações, eu acho que bota tudo por água abaixo. Você pode investir, conforme a Márcia falou, não sei quantos mil em alguma coisa, em algum software, em um profissional, mas se você não continuar apostando nisso, entender que cada pessoa... Existe até, a Márcia sabe isso também, estudo de perfil comportamental. Tem pessoas que... Eu, por exemplo, como eu gosto de falar muito, mas quando eu tenho um paciente que eu vejo que ele é um pouco mais fechado, eu tento reduzir um pouco, porque eu sei que aquilo, por exemplo, pode ser que incomode a ele, não necessariamente por eu estar sendo inconveniente, mas por não ser algo que seja favorável ao meu atendimento. Então, existem várias ciências envolvidas, por isso que são neurociências, né? Várias ciências envolvidas em relação ao comportamento. Por isso que eu continuo apostando na individualização dos tratamentos odontológicos técnicos e da individualização. Então, deixa eu te falar de uma questão de comportamento, que é uma coisa legal. Eu sempre tive muita dificuldade de ser o cara agradável para o paciente, do legalzão. Eu já não continuei em clínicas porque as clínicas ficavam pedindo que eu fosse não agradável, porque não era que eu não sou uma pessoa agradável, mas é que eu não ficava de muito nhenhenhé com o paciente. Primeiro, o meu jeito já é meio assim. Segundo, eu nunca gostei de muita intimidade quando eu terceirizava procedimento, quando eu vou para a clínica dos outros operar e tal, porque o paciente não é meu. Eu trato com muita educação, com muito respeito e tal, mas o cliente não é meu. Eu estou ali prestando um serviço. E eu sempre recebi crítica disso, mas isso aí eu acho que é uma questão mesmo de personalidade minha. Não adianta que eu não vou conseguir. Vamos supor, você conhece minha esposa, Ana Beatriz. Ana Beatriz fala com todo mundo, é expansiva, não sei o quê, bababá. Fala até demais. Isso aí, Fala até demais. Eu já não sou assim, eu gosto de conversar, gosto de falar, de dar opinião, de debater, assim, eu gosto. Só que assim, eu não sou um cara que eu sou aquele cara. Olá, bom dia, o dia está lindo, como é que o senhor está? Assim, se eu fizer isso, vai ser uma coisa tão artificial que a pessoa vai reparar que eu já tentei fazer isso. Eu falei assim, que não cara, é você. realmente acho que eu vou fazer isso, que tipo assim, a clínica do cara, né? O cara quer que eu seja mais... Olá, meu amor, como vai? Tudo bem? Não sei o que e tal. Não é o meu jeito. Então, assim,
você está falando de comportamento. Não é um comportamento só do paciente. O dentista também ele tem que se adequar à minha vida profissional. Isso que eu quero que vocês falem. A minha vida profissional acabou que ela se adequou à forma como eu lido. Vamos supor, eu faço consultório uma vez por semana. Por quê? Porque eu só trabalho, a grande maioria dos pacientes que eu atendo são pacientes indicados. A grande maioria, esmagadora. Eu faço, se você pegar assim, eu tenho um perfil aqui do consultório aqui da ilha, que é pequeno, né? Mas, tipo assim, eu vou, gravo vídeo, falo das coisas e tal, mas eu não atendo, assim, meus pacientes nem da ilha são. Olha só que legal. E você está feliz com os resultados que você tem? Não, então, eu acho que se eu fosse um pouco mais agradável, eu acho que eu... Tipo assim, eu ia florear, vou te falar diretamente. Eu não sirvo para me entrar nesses esquemas hoje que o pessoal coloca como marketing digital. Dessa robotização, essa coisa, não daria certo. Por quê? Não é o meu perfil. Entendeu? Então, assim, eu não conseguiria, mesmo se eu quisesse ser muito legalzão e tal, o amigão, eu não ia conseguir. Então, assim, eu não ia conseguir me enquadrar nisso, entendeu? E na realidade, eu nem quero. Eu acho que, assim, a minha E personalidade... nem precisa. Graças a Deus, eu também não preciso. Então, assim, a pergunta para vocês é o seguinte. Vocês acham que essa questão de perfil comportamental, né, de como a pessoa é e tal, isso aí você tem como... Isso a neurociência explica. Isso é isso. treinável. Se você pode treinar, você pode desenvolver essa competência na pessoa ou não. Ou eu que sou turrão mesmo e acho que não vou aprender nada e tal. O que Posso vocês falar acham? rapidinho, Márcio? Então, a gente tem até, hoje denominado aí no mercado, né, as hard skills e soft skills, que traduzindo, né, não ao pé da letra, senão, mas assim, as hard skills são justamente os nossos conhecimentos técnicos, ponto. Nós somos dentistas, somos especialistas tal. Mas muitas empresas hoje estão valorizando, além disso, e em certos momentos mais do que isso, as suas habilidades, né, de relacionamento em grupo, as suas habilidades de relacionamento interpessoal, de gestão de conflitos, se você realmente... Então, hoje, eu vejo a necessidade de você não mudar sua personalidade, porque realmente é muito individual, mas você vê até onde você pode, sem perder a sua essência, sem perder a sua identidade, sem perder o que é realmente você, porque é igual a mim, como você falou da Bia. Bia gosta de falar. Se eu chegar num lugar e ficar, sim, não... se eu estivesse me sentindo mal, meus pacientes falam, doutora, a senhora está esquisita hoje, está acontecendo alguma coisa? Porque é visível o nosso comportamento. Então, você mudar de uma forma artificial, mas sim, é treinável. É treinável e você vê, mas dentro de um limite de até onde eu deixo de ser o Marquinho para ser um script para agradar, e não vai agradar todos, porque muito provavelmente você tem histórias de pacientes que são do seu mesmo perfil e falam assim, cara, eu gostei de você porque você é desse jeito. Tem paciente que se atende com ele, por exemplo, justamente pelo jeito dele, mas aquele paciente que quer ser atendido vai embora numa boa, não quer ficar de conversa. Não, mas, gente, calma aí, eu também não converso com as pessoas. Não, eu te conheço, Marquinhos, não é Sandra, não é isso. Não é isso, tipo assim, eu não sei, assim, eu não sei paciente homem, meio forçado, eu não consigo ser forçado em nada na minha vida, né? Eu não consigo... que tem que ser. Porque assim, eu às vezes eu vejo, e como eu convivo com essas pessoas, geralmente são as donas do negócio e tal, a forma que ela fala... não é a mesma forma que ela fala comigo, depois ela está falando ali com o cliente, entendeu? Muda a forma de falar, o trejeito, você está entendendo? Tipo assim, isso eu não consigo. É como se, eu acho que isso aí é como se o cara, e não tem demérito nisso não, o cara tá ali, ele cria um personagem, tá ali, tipo assim, como se fosse um ator ali para ele poder vender e ser bem sucedido. Eu estou falando assim, eu não consigo ser assim, mas assim, isso é uma debilidade. Porque eu acredito que, vamos supor, para você entender, eu durante anos, você deve lembrar disso, eu fumava muito. Lembro. Então, assim, eu sabia que o cigarro, eu perdi muito paciente por causa do cigarro. Muito, eu tenho certeza absoluta disso. Entendeu? Por quê? Porque você fica cheirando cigarro, por mais que você se limpe, aquela coisa toda, e como e meu vício, como era muito grande, tipo assim, eu fumava, eu atendia 1, 2 pacientes, eu saía para fumar toda hora. Então, assim, era difícil. Eu lembro que onde eu tinha clínica lá em Caxias, era um prédio,
E para fumar lá no quinto andar onde a gente ficava, eu fumava na escada. Eu comprei um negocinho, botava areia, e era proibido fumar, e eu peitava, fumava ali mesmo e tal, eu mesmo limpava. Mas estou falando isso tudo porque eu tenho consciência que eu perdi paciente por causa disso. Era uma característica, e uma vez um cara falou isso para mim, um paciente. Falou assim, pô, doutor, posso te falar um negócio legal? Pô, tu entra aqui, quando tu entra no consultório, o consultório já fede a cigarro. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa de personalidade, mas era uma coisa que incomodava outras pessoas. Outras pessoas estavam nem aí, eles se tratavam e tal, entendeu? Então, é isso que eu queria saber de vocês, assim. Às vezes, a gente se vê, assim, na nossa profissão, a gente tendo que se moldar para a coisa acontecer. É isso que eu estou falando. Não foi a nossa escola. Você falou aqui, vamos supor, você teve professores. O Luiz Carlos era um cara agradável? Luiz Carlos Moreira? Luiz não é um cara agradável, cara. Tipo Famoso assim, conhecido como o cão. então, isso aí. Se você falasse nada, eu ia falar isso. O cara que vai de cão, o cara não é um cara agradável. Não. Tipo assim. E a equipe inteira tinha orgulho e disso, tantos outros, você inclusive. vai tipo assim, mas um excelente profissional, um cara Sim. humano, um cara. Sim. Minha primeira especialidade foi lá com ele, eu agradeço muito o Luiz Carlos. Né? Eu tenho um tempo que eu tô afastado dele, mas tipo assim, eu sempre tive amor ao Luiz. Por quê? Por mais que ele fosse aquele cara grosseiro, aquele cara estúpido, aquele cara assim, ele era um cara humano. O que ele ajudou de pessoas ali, que eu vi ele fazer por pessoas ali na Unigran Rio, você não via isso em outros colegas de... Entendeu? É isso que eu estou falando. A personalidade da pessoa, e a gente está falando aqui do cara ter êxito profissional. O cara, tipo, criar um personagem, se moldar para o cara conseguir. Né? Que a gente estava falando justamente isso. Quando você falou isso de psicologia, de personalidade, é justamente isso. O cara, hoje, é como se fosse um robô. O cara vai, tem script, aí tem... Cara, igual, aí essas clínicas tem uma menina que faz o fechamento. Os dentistas já não falam mais de dinheiro com o cliente. Não tem isso, não é assim? Não sei, assim... Sim, é assim. E eu acho que está completamente errado. Então, isso aí, eu quero que vocês falem isso. Por quê? Porque, assim, a questão financeira ali, tipo assim, a minha esposa sempre teve muita dificuldade nesse negócio de cobrar os outros, né? E ela até fazia coisas de graça, bem, não vou nem entrar nessa, mas assim, eu nunca tive dificuldade de falar de dinheiro com ninguém. Sempre tratei isso com muita naturalidade, entendeu? E eu vejo que hoje as pessoas... os momentos principais, Márcia, é isso que eu quero que vocês falem, cara, para deixar gravado aqui. O momento principal, o momento de avaliação, onde você está fazendo o quê? Anamnese do paciente, fazendo plano de tratamento e tal. Hoje em dia, um cara faz isso, aí depois ele vai para uma pessoa para fazer um fechamento, e depois tem outro cara lá que produz, que é o cara da produção, que é o dentista que vai fazer o procedimento. E aí, o que acontece com esse relacionamento? Eu não voltaria no dentista assim. Porque não tem nenhum relacionamento pessoal. Eu não vou conhecer. O que eu falei ainda há pouco? A relação dentista e paciente é uma relação de confiança. Uhum. Se eu não conheço você, tá? Voltando aqui ao que você falou, porque você tem um jeito meio turrão, você tem a sua personalidade. Ótimo. O que eu falo que é importante? É um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Senta. É educação. Isso aí todo mundo tem. Tá? E não sou a favor de criar esse personagem, né, que você colocou aí, no sorriso, de ficar pulando, de ficar fazendo dancinha no Instagram. Gente, pelo amor de Deus, ninguém estuda 5, 6 anos, mais não sei quantos anos de especialização para ir dançar no Instagram. Não tem nada a ver isso, não vai caber. Eu não vou em um profissional porque está ali fazendo dancinha, entendeu? E eu não vou a um profissional que seja... impessoal, que eu não tenha aquele acolhimento. O que é importante? A gente fala o acolhimento. Ou seja superficial, é o que o Marquinhos está trazendo, né? O que é importante? Eu chego no dentista, ele vai ter um acolhimento. O que é o acolhimento? Eu me sentir bem. É um bom dia. É você chegar na porta do seu consultório, dona Márcia, tudo bem? Pode entrar, senta, bom dia. Não é me chamar, o outro, que muitas vezes a gente vê que o dentista nem lembra o nome do paciente, entra o outro. Próximo. Gente, não tem nome, todo mundo tem nome. Isso são as relações pessoais. Sentar na sua cadeira, você fazer minha anamnese, fazer as perguntas, conhecer um pouquinho quem eu sou,
né? Fazer o diagnóstico, criar um plano de tratamento, isso tudo vai gerando confiança. E nesse plano de tratamento, você até me colocar alternativas. Olha, você pode fazer um implante, eu sei que você é implantologista, você quer vender um implante, com certeza. Mas eu tenho que dar também ao meu paciente a possibilidade dele saber que existe uma alternativa, pode não ter os mesmos benefícios que o implante, mas que vai resolver o problema dele momentaneamente, que ele possa pagar menos. E eu acho que tem muita gente que está fazendo uma campanha, até gestão de tráfego, contrário disso, né? Tem gente que faz anúncio anunciando prótese removível, o paciente chega lá e ele fecha um protocolo. Eu vi que também tem esse caminho inverso, não tem? Tem muitas pessoas, as pessoas estão tudo muito superficial, entendeu? Tudo muito superficial. Se eu chego num consultório, um avaliador, eu vou ser atendido por uma secretária, um avaliador vai fazer a minha avaliação, depois que eu vou passar para o dentista e vai ser uma terceira ou quarta pessoa que vai fazer, vai apresentar o plano de tratamento, me dar o valor, gente, eu não fico, eu não vou comprar. Por quê? O que que vende? O que vende não é o preço, são os benefícios. E quem é que a experiência. sabe os benefícios que um procedimento odontológico tem? Quem sabe? Você. Você que estudou. Você que é implantodontista, né? Você? Eu sou implantodontista. Então, você que conhece quais os benefícios do implante. Eu posso ter escutado falar trocentas coisas, eu posso chegar no Dr. Google, né? Sim. E querer pesquisar, mas você é o profissional capacitado e qualificado que vai me explicar. Olha, dona Márcia, aqui vai me mostrar, entendeu? É assim, é assado, aqui se você fizer o implante vai acontecer isso, quais vão ser os seus benefícios. O preço, nesse sentido, ele vai se tornar apenas um detalhe, entendeu? E você vai pagar para você comprar um carro que você almeja que é confortável, que tem ar-condicionado, direção hidráulica e papapá. Você vai pagar, nem que você parcele aquilo ali, você vai fazer esse pagamento. É a mesma coisa em relação ao procedimento odontológico. Entendeu? Agora, se chega uma secretária, tá, que não sabe qual o conhecimento que a secretária vai ter do procedimento odontológico. Nenhum. Ela vai ler o script lá, entendeu? E ela vai dizer assim, dona Márcia, é R$5.000, pode pagar em 10 vezes de R$500, ou então à vista com 10%. E aí? Eu vou fechar? Provavelmente não. Provavelmente vai virar e falar assim, então tá, então deixa eu ver aqui, procedimento de contato, eu vou pensar. Agora, você faz o fechamento, porque você está vendendo os benefícios. Sim. Você negocia. Eu sei que tem muitos dentistas que não têm segurança de dar o preço, porque acha que o cliente vai desistir, mas não desiste. Se você tudo assim, é um processo passo a passo, né? Por isso que eu falo a importância dele chegar. A gente fala muito hoje dentro da gestão e do marketing da experiência do cliente. Qual é a experiência do cliente? Aí eu preciso de um dentista. Ele vai no Google, tudo bem. Aí você vai investir no Google Ads, que você vai estar o seu nome. Um dos primeiros ali, né? Porque se eu vou procurar um dentista, então eu boto o dentista na Ilha do Governador. Eu não vou procurar até a página 10 um dentista. Sim. Os primeiros que estiverem ali, eu vou entrar em contato. Então, aí está o benefício do Google Ads, certo? Eu vou ver ali o dentista. Eu posso querer conhecer um pouquinho mais, eu vou buscar no Instagram, se ele está no Instagram. Com certeza ele tem que estar. Aí no Instagram eu vou conhecer a pessoa, vou ver o rosto, vou conhecer as fotos da clínica, vou conhecer os procedimentos que ele faz, eu vou entrar em contato, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo site, e vou agendar uma consulta. Quando eu chego, eu sou muito bem recebida, tá? Eu sento, não precisa ter luxo não, gente. É simplesmente um local limpo, arejado, né, temperatura ambiente, nada de televisão mostrando crimes, violência, assalto, não. Música ambiente, ou então ir passando alguns vídeos sobre os procedimentos que você oferece na clínica, um sorriso no rosto, educação. Quando a gente fala do bom atendimento, é educação. Bom dia, tudo bem? Aquela cara amarrada, cara fechada, também não dá. Está com raiva do mundo, vai descontar em cima do paciente, aí não dá. Aí eu vou me sentir, o problema é comigo, o que eu fiz? Né? Será que eu estou mal vestido? Entendeu? A pessoa quando chega dentro do consultório, você também recebe bem, dá um bom dia, uma boa tarde, tem a educação de preparar o paciente, esperar o paciente sentar, perguntar, em que posso lhe ajudar?
o paciente vai se sentir confortável, ele vai se abrir. Isso tudo é um processo, e isso vai levar à finalização, que é o fechamento do plano de venda, que é a venda. Ele pode até chegar para você e falar assim, não tem R$ 5.000 nesse momento, como é que você pode facilitar? Você vai falar, olha, eu trabalho com cartão, tá? A gente pode fazer em 10 vezes, eu posso dividir para você, ou você dá uma entrada de 20% e divide o saldo, ou vai pagando aos poucos, conforme é o andamento do tratamento. Essa semana mesmo, um dos meus clientes, dentistas, lá de Caxias também, virou e falou para mim, poxa, Márcia, chegou um senhorzinho aqui emburrado, não falava, não abria a boca. Não estava bem vestido, não. Mas eu olhei assim, eu falei assim, não, eu vou atendê-lo sim. Sentou aqui, eu achei que ele não tinha dinheiro para nada. Queria fazer um implante. Aí eu fiz, conversei, fiz o diagnóstico, olhei, dei o valor, ele virou e falou assim, tudo bem. Então, eu vou te dar R$ 3.000 agora e te pago o restante do mês que vem. Aí a minha máquina não estava funcionando, ele foi, voltou no final do dia e me deu os R$ 3.000 em dinheiro. E aí? Entendeu? Funciona por quê? Porque você cria confiança, cria relacionamentos. Agora, passou por um. Por que é uma pessoa que vai me avaliar e outra que vai fazer o procedimento? Peraí, eu não sou máquina. Está parecendo máquina, né? Aquele processo industrial que um corta aqui a caixa, o outro vai empacotar, né? Não tinha um filme do Charles Chaplin assim, que a gente vê muito na gestão? Eu não sou máquina, não. Tem muita coisa que está surgindo na internet que eu não concordo, não gosto, não aprovo. E eu acho que essa estrutura funciona muito mais assim num público, em clínica mais popular, não seria? Eu acho que não, eu acho que isso aí são coisas criadas para vender. Como eu te falei ainda há pouco, do meu paciente, que um amigo dele comprou vários vídeos dizendo que ele ali ia se tornar um expert em marketing na odontologia e ele pagou R$ 10.000 e acabou entrando numa furada. Isso são coisas, ferramentas criadas que é para fazer venda. Algumas podem funcionar, sim, tá? Os sistemas de agendamento, eu acho ótimo. O sistema que vai filtrar, que vai te dar... É muito melhor você ter um sistema hoje onde estão todos os seus pacientes e você sabe a última data de retorno, que você aperta, o sistema vai enviar uma cartinha de feliz aniversário, vai lembrar da agenda do dia seguinte. Isso te ajuda, é uma ferramenta que vai te ajudar. Que você vai acompanhar quem está adimplente e inadimplente, isso funciona. Agora, tem muitas ferramentas que, para mim, na minha visão, é só oba-oba. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que você está implantando no seu consultório, porque eu estou procurando um profissional da saúde. E profissional da saúde representa o quê? Representa um relacionamento pessoal, representa confiança, representa a solução. Entendeu? Deixa eu fazer uma colocação. Você falou uma coisa interessante, que inclusive é sobre a questão de cobrar, né? Que a Bia tinha mais dificuldade. Isso está muito relacionado a algumas outras coisas de personalidade, mas assim, uma frase porque eu tinha mais essa dificuldade e o Guilherme, assim, tranquilamente, como você falou, uma coisa super natural, para ele sempre foi, até hoje é. Eu melhorei bastante, por isso que eu falei que muitas coisas são treináveis, eu melhorei bastante. Cresci bastante nesse sentido, até aprendendo com ele, mas uma coisa que eu ouvi que eu achei muito interessante foi quando foi minha virada de chave, quando eu ouvi um vídeo que o profissional falava assim, muitas vezes a dificuldade vem de você pressupor que de repente você naquele momento não poderia gastar determinado valor, então você acha assim, aquele paciente, peraí, eu vou cobrar X, né, um valor mais alto de um procedimento de implante, eu vou cobrar X. E nesse cobrar X, eu falo, de repente, poxa, hoje para mim seria Carmen, dentista, Carminha, tá? Para mim hoje esse procedimento eu não teria como pagar. E aí a gente transferir isso pressupondo. E aí, para ilustrar isso, eu tenho 2 exemplos. A Márcia falou de um dentista, eu tenho 2 exemplos. Nós temos uma paciente, o Guilherme também é implantodontista, não sei se você sabe, né? Que o sonho da vida dela, ela já era uma senhora, né? O sonho da vida dela era fazer os implantes. E ela era passadeira. Tem muito tempo, eu não sei nem se hoje ainda existe assim, se cada um faz mas ela era passadeira. E o diário que ela trabalhava. E ela fez um acordo com o marido, olha só, você vai segurar durante um tempo tudo, e todo o dinheiro que entrar da roupa que eu passar vai ser para o meu tratamento. E ela foi indicada, isso foi lá em 2011, 12, eu não lembro. Ela foi indicada para lá para o consultório.
E eu me lembro, como fosse hoje, que ela falou assim, ela pagou, não tinha na época Pix como hoje, mas assim, ela chegou com um pacote de, igual de padaria de papel de pão, sabe? Um pacote do dinheiro, depois que foi feito toda a apresentação para ela pelo próprio Guilherme, não pela secretária, pelo próprio Guilherme, de planejamento, de alternativas, porque a gente também pensa muito nisso, a gente dá alternativas, conforme a Márcia falou, tá? Se você não pode esse, talvez seja possível. E eu me lembro que ela fechou o tratamento, ela pagou tudo de uma vez só, com esse acordo que ela tinha feito com o marido. E, na verdade, se a gente for pré-julgar alguma coisa, se a gente talvez não teria recebido esse paciente, esse pagamento. E um outro exemplo que eu acho muito interessante é de um paciente que esse foi eu que atendi, eu que recebi, e ele falou assim, eu fui fazer alguns procedimentos da minha especialidade, e ele falou assim, aqui, a parte da implantodontia, aqui faz implante, eu falei assim, olha, ia com meu marido, doutor Guilherme, vou pedir ele para lhe atender, ele falou assim, não, eu queria saber, porque na verdade, eu tenho dinheiro para pagar, eu já achei estranho aquilo, né? Mas eu fiquei ouvindo ele, porque eu fui num local que a minha esposa, era para a esposa, a minha esposa ia ser atendida e o profissional indicou várias coisas, prótese removível, no caso ele falou, né, perereca, ou com grampo, ou com aquilo, ele foi falando da forma, e eu falei, não, mas a minha esposa, ela queria mesmo que fosse uma coisa assim, um implante, não alguma coisa de qualidade superior. Aí ele falou assim, eu nem te falei o implante, o paciente me contando, que o profissional falou assim, eu nem te passei o implante porque é um valor muito mais alto, muito mais caro, então eu acho que não vai dar para você. E ele falou para mim assim, eu nunca esqueci disso, e ele falou para mim assim, sabe com que dinheiro que a minha esposa ia pagar? Ela tinha saído do trabalho, foi demitida e tinha recebido a rescisão de muitos anos. E ela estava disposta a esse profissional que ela foi, a ela pagar o tratamento com o dinheiro da rescisão. Nessa época já existia Pix, foi coisa mais recente. Então, ele falou, eu poderia ter feito o Pix na hora. Só que, na verdade, a forma que ele colocou, né, aquilo, eu me senti extremamente julgado, né, por uma questão que talvez ele tenha me julgado, não sei nem porquê, e aí eu queria que você conversasse. Para resumir essa história longa, ele fechou o tratamento da esposa, não era dele, da esposa. A gente explicou, conversou, ela está super feliz, né? Eles continuaram. Ele já era o 6º paciente indicado de um hospital lá de Caxias, né? Que as pessoas indicaram. E a gente conseguiu, além do procedimento técnico, a gente conseguiu pelo relacionamento, pela explicação. Eu até brinco com as minhas secretárias, né, que eu acabo meu atendimento, tá cheio de desenhozinho lá, né? Porque como eu sou ortodontista, eu trabalho com ortopedia também, aí eu faço desenho, aí com isso tudo, com essas coisas que não custam nada financeiramente, porque eu penso muito assim, às vezes a gente quer ir para um macro muito grande, quanto eu vou pagar, né, para impulsionar, mas será que coisas que de repente são valores mínimos, que na verdade é um papel, é uma caneta, é uma palavra, não, eu entendo a sua questão. Então assim, eu só quis ilustrar isso porque eu fico pensando, uma pessoa que pressupõe, foi aí que eu tive minha virada de chave e falei assim, realmente, eu não tenho que pensar se naquele dia eu tenho ou não para poder passar para o meu paciente, ou se eu faria ou não. Isso não é um papel meu. O meu papel é apresentar as formas de tratamento, as possibilidades e apresentar os valores. E talvez flexibilizar valores, etc. Então, isso foi muito importante para mim, porque o Guilherme realmente, ele, como você falou, já vi. O negócio vai fluir assim para ele. Passou a fluir para mim depois que eu realmente comecei a entender essas coisas. Você ter tranquilidade, né? Você ter tranquilidade e transmitir a confiança. Uma coisa a programação neurolinguística, ela influencia muito dentro da venda, do fechamento da venda principalmente. E ela fala muito disso, em relação a você olhar no olho do seu paciente no momento que você for dar o valor do plano de tratamento. Entendeu? Porque aí quando eu olho no olho de uma pessoa, eu estou passando credibilidade. Isso é legal. Então, mas eu vou junto com o valor, não é só o valor, como eu falei, é um detalhe. Eu vou dando os benefícios, mostrando. Existem vários softwares que mostram quais serão os resultados se você fizer um determinado procedimento. No implante também deve ter, né? Então, você pode apresentar isso, pode apresentar fotos de alguns pacientes seus, alguns resultados.
a gente tem um certo cuidado, né? Inclusive no marketing, Exposição, com expor o antes e o depois nas mídias, apesar que hoje o paciente pode assinar um termo de autorização, você pode expor. Mas internamente, dentro do consultório, você apresentar para o seu outro paciente, você pode mostrar os seus resultados. É uma ferramenta que também ajuda no fechamento da venda. Mas a gente sabe perfeitamente, né? Você melhor do que eu, porque você é o dentista, que nem todos os resultados são iguais, né? Cada implante vai te dar um resultado diferenciado, porque eu me lembro muito bem que eu lembro de um caso que teve no CRO, de uma denúncia que fizeram de um dentista aqui no Rio, que ele mostrou, tá? Apresentou como se ele ficaria, possivelmente, o sorriso dela com uma foto de uma outra pessoa, de uma outra paciente. E não ficou igual, lógico que não. Ela tinha tudo completamente diferente, organismo diferente, e ela ficou revoltada com aquilo. E entrou com uma ação junto ao CRO por isso. Não, foi resolvido, lógico, né? Mas tem aquela dor de cabeça, né? Tem todos aqueles processos, entendeu? Mas, enfim. Eu sempre fui crítico do negócio de antes e depois. Por mim, não tinha liberado isso, não. Porque justamente é isso. Um resultado nunca vai ser igual ao outro. Mas eu acho, Marcos, sabe o que eu acho? Preste atenção. Eu sempre falei isso, porque eu escutava muita reclamação de dentista nas aulas que eu dava. O CFO não quer deixar que a gente ganhe dinheiro, porque proíbe o antes e o depois. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Quando você vai no shopping comprar uma camisa ou uma calça, você tem que olhar para a calça velha para comprar uma calça nova? Sim. Não. Você não olha. Você olha a calça. Você pode botar o resultado lá. Eu sempre falei isso, por quê? Porque às vezes isso é criar expectativa, né? E você tem que, assim, eu quando trabalho com alguém assim, a primeira coisa que eu faço é alinhar a expectativa do paciente. Porque geralmente, assim, o paciente que trabalha com, que quer ser submetido a um tratamento com implante dentário, geralmente é um paciente que está mutilado, né? Perdeu muitos elementos dentários, já está numa situação que não está... Tipo assim, e hoje em dia, a propaganda que se faz é que tudo é muito fácil, que os resultados são maravilhosos e tal. Tipo assim, e às vezes não é. Você devolve lá a funcionalidade da coisa, a estética em alguns casos Mas e tal. Mas de uma assim, limitação, né? assim, mas só que tem certas coisas que não dá para você fazer do jeito que o paciente quer, entendeu? Sim. Então, assim, isso é muito ruim. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Outra coisa também que eu vejo essas clínicas fazendo é como se fosse intramarketing, né? Tipo assim, eles pegam já pacientes que já foram tratados, os leads que de repente os caras vão fechado, aí chamam os caras para revisão e tal. Eu acho que essas clínicas que durante esses anos todos vêm fazendo esse trabalho com marketing digital, ele já tem uma gama muito grande de clientes que ele pode estar trabalhando justamente esses clientes, né? Tipo assim, isso é uma técnica, uma tática, né, de você estar arrumando pacientes e tal com seus próprios clientes. Isso é uma tática, não é? Isso funciona na odontologia ou não? Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes você pega um restaurante que você gosta ou alguma coisa que você tem, que você rotineiramente pega, né, assim, e consome, as pessoas fazem isso. Na odontologia eu vejo, vamos supor, na minha especialidade, protocolo. O cara vai, faz protocolo, o cara tem que fazer a manutenção do protocolo de tantos meses, tantos meses. Isso funciona dentro da odontologia, não só da implantação, mas de tudo, do todo. Eu vou falar da minha experiência clínica, tá? De mercado até onde eu vejo. Eu acredito que para mim funciona, tá? Para as pessoas, para os profissionais que eu tenho contato assim, funciona assim. Porque eu entendo que seja mais fácil, é o que a gente percebe, mais fácil você vender para quem já conhece o seu produto, no caso, o nosso serviço, do que você convencer uma outra pessoa de que aquilo que você faz é bom. E você trabalhar aquilo te traz, aí sim, pode trazer novos pacientes através desta pessoa que, na verdade, já comprou o valor, não exatamente o serviço, mão de obra falando, mas o valor daquilo. Então, eu super acredito, acho que em vendas isso aí é sine qua non, porque se você pensar em buscar fora, até porque o custo vai ser muito maior, a Márcia pode falar mais desse investimento, vai ser muito maior. E como você já tem um relacionamento com aquela pessoa, provavelmente ela vai retornar e vai continuar naquele teu ciclo ali
trazendo outras pessoas pela experiência que ela viveu, do que você mostrar para outros novas experiências. Não que a gente não tenha que buscar novos pacientes, mas eu acho que super funciona. Fala um pouquinho, Márcia. Me diz uma coisa, esses pacientes que voltam e a clínica oferece um serviço, um procedimento, eles têm necessidade de fazer esse procedimento ou foi criado simplesmente para fechar uma venda? Também, tem esse lado também, né? Se ele tiver necessidade de fazer o procedimento, não vejo problema nenhum. Tá? Eu trabalho muito com a reativação de pacientes, porque é o que você tem assim, de valioso. Quantos anos que você está atendendo? Eu há 22, 23 anos, sei lá. Quantos? 22 tá 23 anos. É isso aí. 22 anos, vamos dizer. Quantos pacientes que você já atendeu? Quantos pacientes inativos que você tem? Isso aí vale ouro. Sim. E muitos dentistas não trabalham isso. Eu trabalho muito com isso. Toda consultoria que eu faço, eu peço para... Hoje em dia é até mais fácil, porque a maioria está no sistema, mas antigamente, abre o arquivo, aí vem abrir aquele arquivo, fichas e mais fichas. Vamos trabalhar todos eles. Porque são ex-pacientes que já conhecem você, sua postura, a eficiência que você tem, a qualidade do seu trabalho, você convidar para voltar, para conhecer as novas dependências, uma nova especialidade, tomar um cafezinho, isso dá muito resultado. A taxa de retorno é bem positiva. E tem muita especialidade que precisa disso, né? Eu acho que a Eu ia falar pério, isso. a periodontia Minimamente, precisa muito disso. Minimamente, se a gente se colocar sempre como profissional de saúde, para uma manutenção de saúde, ele minimamente vai precisar Sim, você voltar. tem que estar sempre... Né? com E tem certeza. especialidade na odontologia que precisa disso, né? A orto precisa muito disso, Sim. a pério precisa demais disso. Não sei, Mas as dependendo da outras, assim. especialidade, eu entendo, claro, se você tiver um profissional que também faça outra área clínica, por exemplo, eu entendo o seguinte, aquele paciente, ele vai precisar manter, de alguma forma, a saúde. Ele pode, de repente, não precisar, nesse momento, fazer alguma restauração ou um aparelho, ou, enfim, uma prótese, mas ele precisa fazer a manutenção daquilo que ele preza, que é a saúde, e quando a gente mostra valor em saúde. Então, esses pacientes que retornam, os meus também, eles retornam, já virou meio que até um hábito lá no consultório, retornar, para mim, minimamente, eu até brinco com ele e falo assim, o meu sonho é você chegar aqui, eu falo assim, não, a gente está fazendo só um acompanhamento, mas você não tem nada para fazer. Enquanto hoje falam assim, nossa, mas eu não tenho nada. Eu falei, graças a Deus, esse é o objetivo, para manutenção. Graças a Deus, esse é o É objetivo. o trabalho do dentista, Sim, né? né? Ensinar a prevenção dos cuidados com a saúde A bucal. princípio. Gente, a gente está chegando já no final do nosso episódio, que a gente tem um tempo estabelecido. Eu queria assim, que vocês deixassem assim, contato de vocês, se vocês têm algum curso, alguma coisa que vocês estão desenvolvendo, alguma coisa que vocês queiram deixar aí para o pessoal, fiquem à vontade. Tá, vamos lá. Nós temos um curso de gestão e marketing, tá? É um curso, ele é híbrido, quem quiser fazer o curso presencialmente está acontecendo na ABO de Caxias. Quem não puder, ou estiver de longe, pode fazer pela aulas ao vivo e também algumas aulas gravadas, tá? Ele tem o apoio, né, da ABO de Caxias e ele tem a chancela da FACOP. Na verdade, ele é um MBA de gestão e marketing com 360 horas. Só que muitas pessoas não querem fazer o MBA completo, então agora também ele vai ter módulos. Aí eu quero fazer o módulo só sobre marketing digital. Ele faz o módulo de marketing digital. Eu quero fazer o módulo de relacionamento, de neurociências, equipe, então ele vai poder fazer isso, tá? E meu contato, meu telefone, meu WhatsApp é 21 97091 7263. No Instagram eu estou como marcia.nana. Eu também tenho a minha empresa de marketing, né, que é a Ideia Publicidade Consultoria, também estou no Instagram com ela. Só que é o que as pessoas sempre falam, o meu nome, ele se sobressaiu ao nome da minha empresa. Entendeu? Eu não sei se é por causa do Nana, né? Deve ser. Tá? Talvez. Então, a gente está nessa parceria desse curso, né? Na verdade, a Márcia é a idealizadora, pela toda a experiência, essa trajetória dela. A convite dela, eu vou ministrar algumas aulas com muita honra, muito prazer. Me senti muito lisonjeada de receber o convite. O meu contato é Carmen.Sardinha Neurociência, lá no Instagram, @, né? Carmen Sardinha Neurociência. Na verdade, por conta dessa questão do comportamental, tem o @ProoralRJ, que é lá da clínica, e o meu WhatsApp é 21 9640 35704. Tá? Gente, obrigado. A gente vai fazer aqui alguns
hangouts, a gente está querendo fazer mais para frente outros formatos assim da gente trazer profissionais de diferentes áreas para discutir, a gente trazer alguns assuntos assim que a gente possa discutir isso. Então aqui já vou deixar meu convite já para vocês aqui. Mais para frente aí a gente vai voltar a conversar, tá bom? Eu agradeço muito, muito feliz. Marquinhos já é amigo de longa data. Feliz de ver o filho do Marquinhos, a cada Bia, ó. Um beijo pra você, tá? Mascotinho, tudo. Isso aí, isso aí. Eu também agradeço muito o convite, muito obrigada. Primeira vez que a gente teve a oportunidade de se ver pessoalmente. E que desejo muito sucesso para o seu podcast. Obrigado, gente. Valeu, gente. Pra vocês Se aí, ó. inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo para que mais dentistas, mais pessoas do meio da odontologia possam ver esse vídeo, tá, gente? Valeu! Abraço, valeu!